Até a terceira semana de março deste ano, o estado já registrava mais de 230 mil casos positivos para a dengue e cerca de 80 mortes pela doença. Segundo o Ministério da Saúde, o maior número corresponde à faixa etária dos 30 aos 39 anos. Em seguida, está o grupo de 40 a 49 anos e de 50 a 59 anos de idade. Bom, a dengue é uma doença, que é transmitida através de um mosquito e é uma doença que causa alterações no nosso organismo. Essas alterações as principais são hematológicas, ou seja, no nosso sangue. Então, por ser uma doença, ela causa, além das alterações que a gente conhece, de queda de plaqueta, que é o que a maioria das pessoas se preocupa, ela causa também o aumento da viscosidade, da grossura do sangue. Para nós cardiologistas e também para os infectologistas, esse é o principal problema da dengue, porque quando a gente tem um engrossamento do sangue, por um lado esse sangue está mais grosso e mais susceptível a formar coágulos. Por outro lado, ele está com as plaquetas, que é um outro componente da coagulação, mais baixa. Então, as duas coisas são importantes, mas a hemoconcentração, que é o aumento da viscosidade do sangue, é mais preocupante. Isso acontece por quê? Porque esse vírus causa uma desidratação insensível, não é uma desidratação que a gente perceba. E isso é o mais grave da dengue. Então essas são as alterações hematológicas. E isso é um grande problema. Dengue, as manifestações cardíacas e o risco da trombose. A maioria das doenças cardiovasculares são doenças altamente trombogênicas. Então, se o paciente, por exemplo, já colocou um stent ou é um paciente que tem uma arritmia e precisa fazer uso de um anticoagulante, quando ele ele é infectado pelo vírus da dengue, ele tem queda das plaquetas por um lado, mas também um aumento da grossura do sangue por outro. Então a gente precisa dosar isso muito bem para saber em qual momento a gente tira o anticoagulante ou o antiagregante plaquetário e em qual momento a gente mantém, Além disso, os pacientes cardiopatas, eles podem ter um coração mais fraco, uma disfunção no músculo do coração, o que também dificulta o manejo da hidratação, de fazer soro nesse paciente, porque um paciente que não tem um coração com a força totalmente mantida, ele quando é submetido a uma hidratação mais vigorosa, como é indicado na dengue, isso pode ocasionar complicações pulmonares nesse paciente, em que junta líquido dentro do pulmão e ele descompensa a parte cardiológica. É preciso seguir o tratamento recomendado pelo médico. O paciente é um ser individualizado. Não são todos os pacientes que usam AS, clopidogrel ou varfarina que têm a mesma doença. Cada paciente tem uma doença, um tempo de doença, de evolução da doença e uma indicação de manter ou tirar. Essa decisão tem que ser médica. Um risco que seria maior para os cardiopatas. Em relação à recuperação, quando a gente fala do paciente estar infectado, toda infecção, seja ela viral ou bacteriana, ela descompensa uma doença que já tenha de base cardiológica. Por quê? Porque quando a gente tem uma infecção, o nosso coração demanda maior trabalho para vencer aquela infecção, para irrigar os nossos órgãos. Então, o paciente pode descompensar o problema cardiológico por aquela infecção. Tivemos um caso, inclusive, aqui na cidade de Assis, que é raríssimo acontecer, mas pode acontecer, de inflamação do músculo do coração em pacientes não cardiopatas, ou seja, um paciente que não tem problema cardíaco, ele desenvolve uma miocardite, uma inflamação do músculo por causa do vírus da dengue, tá? Então, a miocardite, que foi muito falada na época do Covid, que muitas pessoas relacionavam à vacina, apesar de não ter essa correlação estabelecida, ela pode acontecer em vigência de uma infecção. Infelizmente, a gente teve um caso em Assis e foi uma miocardite fulminante. O paciente não resistiu. Dengue e os sintomas para pacientes cardiopatas e não cardiopatas. Os sintomas são os mesmos, tá? O que pode acontecer é se o paciente tem, por exemplo, um problema grave no coração, em que a força do coração dele é diminuída, quando ele está com dengue, por demandar mais desse músculo, ele descompensa, ele sente falta de ar, as pernas podem inchar, mas isso não é a dengue que está ocasionando isso, é uma descompensação do problema cardíaco pela dengue. A principal ação é evitar locais com acúmulo de água parada.